Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor João, estou gravando essa aula para vocês, tá? De ciências, e hoje nós vamos falar, ainda seguindo as nossas aulas, tá? Falamos sobre células, agora nós vamos falar sobre tecidos animais. Então, nós falamos lá daquela organização celular, né? Lembra? Que é átomo, moléculas, células e tecidos. Então, nós chegamos em tecidos. Então, o que são os tecidos? Ou quais são os tecidos, então? Animais, tecidos epitelial, conjuntivo, muscular, tá? E o tecido. O corpo humano, ele é formado por diversos tipos de tecidos, que são formados por células, tá? Durante, inclusive, na formação do feto, conforme a localização e função dos organismos. O processo de diferenciação aí de células vão nos produzir esses tecidos com as suas funções, tá bom? Quais são os tecidos que a gente vai estudar? Tecido epitelial, né? Ele é formado por células que são justapostas, ou seja, são juntas, que são intimamente ligadas, né, uma das outras, através das funções intercelulares, ou proteínas integradas, tá? O tecido tem a função de revestir, esse tecido tem a função de revestimento da superfície externa do corpo, chamado epiderme, a pele, né? A pele. Das cavidades corporais internas, chamado mucosas. E os órgãos, tá bom? Eles envolvem aí, ó, envolve a pele, da epiderme, envolve as cavidades interior, que é as mucosas, e os órgãos, tá bom? Ele também tem função secretora, portanto, são funções do tecido epitelial: proteção, revestimento da pele, secreção no estômago, secreção e absorção do intestino, impermeabilização da bexiga urinária, né? A estreita união entre as células faz com que o tecido crie uma barreira, né, de entrada de agentes invasores e a perda de líquidos corporais. Bom, isso também é importante no tecido epitelial. Nós temos a divisão do tecido epitelial de revestimento, né, que o próprio nome está falando, constitui as camadas das células de diferentes formas, né, reveste o epitélio simples, é formado por uma outra camada. Epitélio estratificado por mais de uma camada. E o pseudoestratificado é formado por uma única camada de célula, mas possui células com alturas diferentes, tá bom? Isso é visto muito no microscópio, é muito mais fácil para entender, tá bom? Nós temos o tecido epitelial granular, temos o tecido epitelial conjuntivo, tecido epitelial adiposo, tecido epitelial cartilaginoso, tecido epitelial ósseo, tecido sanguíneo, tecido muscular, tá? Então, nós vamos falar de cada um de vocês, que vocês vão entender. Nós temos o tecido conjuntivo. Nós falamos do tecido epitelial, que ele é granular, né? E tecido epitelial, que ele é de revestimento. Tecido conjuntivo, ele é dividido em adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo, certo? Aí no seu PET vem a função de cada um, né? Eu não vou ficar falando muito não, que de repente está escrito no seu PET, é só você acompanhar na leitura de cada um aí, certo? Eu só vou falar a função de cada um, certo? O adiposo, por exemplo, ele acumula gordura, certo? Essa é a função dele, que é armazenar energia, tá? A tecido do cartilaginoso, tecido conjuntivo cartilaginoso, ele tem a função de sustentação e revestimento. O tecido ósseo, ele é rico em minerais, colágeno, né? E ele tem a principal função de sustentação do corpo, o ósseo, né? Que compõe o esqueleto humano. E o tecido sanguíneo, ele é composto pelas células do sangue, naturalmente, né? As hemácias, os leucócitos, as plaquetas, tá? Então, tem essa função de defesa do organismo e transporte de alimento. Nosso terceiro tecido é o tecido muscular. É o tecido muscular dividido em liso, esquelético, cardíaco e nervoso. Eu não vou dar muitas, como eu não falei muito dos tecidos
conjuntivo, não vou dar muita particularidade deles, não. Eu só vou falar como eles são formados e algumas funções deles, tá bom? Tecido muscular, ele tem células alongadas, promove a contração e a vascularização do nosso corpo, tá? Tecido muscular liso, ele promove movimentos involuntários, é a função dele, né? Não é voluntária a nossa vontade, tá? Tecido muscular esquelético, ele recebe esse nome porque envolve o esqueleto, viu? Tecido muscular cardíaco envolve involuntário também envolve no coração, está encontrado no coração. E o tecido nervoso? O tecido nervoso, ele é mais espesso, né? Nós vamos falar futuramente mais sobre ele. Ele é formado principalmente pelas células nervosas, denominadas neurônios. Você já deve ter ouvido falar dele aí, que são células longas, estreladas, e possuem capacidade de transmitir os impulsos nervosos. Então, essa é a função dele, a transmissão do impulso nervoso, tá? Por exemplo, o braço quer se movimentar, a perna quer andar, o coração quer continuar batendo. Então, ele manda o impulso, ou então tem alguma irregularidade nas células, nos tecidos, né? Aí ele vai mandar uma resposta para a gente utilizar dessa resposta, tá bom? Aí vem a figurinha, né, 7, e caso você queira saber mais coisas, é só entrar nesses sites aí. Bom, e as atividades? Como é que você vai fazer as atividades? Na primeira questão, você vai ler no texto aí, e aí você vai completar com o nome do tecido que corresponder a essa ideia aí, né? Onde que é encontrado esse tecido, tá bom? E tem aí a função que já dá uma dica para você. Na número 2, você vai assinalar a alternativa correta, certo? Todas as células apresentam o mesmo formato, células são encontradas em animais, tá? Então, você vai marcar qual que é a alternativa correta aí. Na número 3, você vai fazer um desenho do tecido nervoso. Já tem lá um desenho lá no seu PET aqui. Caso você queira pesquisar outro desenho, pode pesquisar. Na número 4, vocês vão marcar, o texto está falando de um tecido aqui, você vai marcar qual que é o tecido. É lógico, gente, é só pesquisar aqui no seu PET aí, tá? Na número 5, escreva as funções e desenhe os tipos de tecido conjuntivo, certo? Aí, lógico, você tem lá em cima os tipos de tecido conjuntivo, ok? Olha lá, vou mostrar para vocês. Tem os tecidos conjuntivos, você vai desenhar o tecido conjuntivo. Mas peraí, professor, não tem aí o tecido conjuntivo? Tem aqui, ó. Aqui tem os desenhos do tecido conjuntivo, é só você transpor esse desenho para esse quadrinho aqui. Da sua maneira, naturalmente, tá? Na número 4, aí vem um outro texto, a mesma coisa, você vai marcar para que serve, para que tecido corresponde a esse texto aqui, tá bom? E na número 5, você vai escrever as funções e desenha os seguintes tipos de tecido conjuntivo, esses aqui, tá bom? Vocês vão colocar a função do tecido cartilaginoso, no ósseo, no sanguíneo e adiposo. Caso ainda você tenha dúvida, tem algumas referências bibliográficas aí, correto? Então, tá. Então, nós vamos agora dar uma paradinha na nossa aula, depois nós voltamos para fazer a nossa outras aulas, tá bom?